A cristologia é um assunto emocionante. E eu vou dizer para vocês, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu vibro com a realidade maravilhosa da palavra do Senhor. Então vamos continuar. A gente falou sobre a ressurreição, terminando o assunto da ressurreição e partindo para a ascensão de Cristo, percebemos que a ressurreição de Jesus é também a garantia da nossa própria ressurreição. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 1 Coríntios 15, 21 a 22. Pela ressurreição de Jesus foi quebrado o aguilhão da morte, ou seja, ninguém tinha vencido a morte. E através de Cristo Jesus, ao aguilhão, aquele aguilhão que a todos devorava, foi vencido. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, sabemos que assim também, aos que em Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Isso é maravilhoso. Isso é uma esperança maravilhosa. Isto acontecerá na segunda vinda de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que ficarem vivos serão arrebatados. Como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, somos abençoados por essa fé. Vamos continuar na nossa apostila sobre cristologia, falando sobre a ascensão de Jesus. Vendo ele, foi elevado às alturas. Atos capítulo 1, versículo 9. Vamos falar sobre aquele momento, depois da ressurreição, que Jesus subiu aos céus e os discípulos ficaram olhando, vendo o Senhor Jesus, até que uma nuvem veio e o cobriu dos seus olhos. A ascensão de Jesus foi pré-anunciada. A palavra profética pré-anunciou que Jesus, depois de ter descido, também subiria ao alto. Salmo 68, 18, Salmo 47, 5, Salmo 110, 1. E seria recebido em glória. Salmo 24, 7 a 10. Jesus também falou várias vezes da sua ascensão. Ele disse: eu vou para aquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 33. Vou para o Pai. João 14, 28. E João também 16, 5. João 17, 11. Veja João 13 e 33 e João 6, 62. Jesus disse que se assentaria à direita de Deus. Marcos capítulo 14, versículo 62. A ascensão foi Deus que, pelo seu poder, o fez subir. Efésios 1, 20. Jesus subiu ao alto 40 dias após a ressurreição. Preste atenção, Jesus subiu ao alto 40 dias após a ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 30. Ou seja, Jesus passou mais de um mês aqui entre nós. Que maravilha, ressuscitado. Apareceu a uma multidão de gente. Apareceu a um, depois apareceu a outro. Jesus passou 40 dias entre nós, olha só. À vista dos seus discípulos, Marcos 16, 19 e Lucas 24, 51. Enquanto os observava, Lucas 24, 50, ele subiu numa nuvem, Lucas 24, 50. E foi recebido em cima, Atos capítulo 1, versículo 3. Como o Rei da Glória, Salmo 24, 7 a 10, ele subiu como Filho do Homem, Marcos 14, 62. Isto é, com o seu corpo humano glorificado. Glória a Jesus. Essa foi uma ação de muita vitória. Jesus nos céus. Jesus, ao voltar para os céus, foi coroado de honra e glória. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Recebeu agora a glória que possuía antes que o mundo existisse. João 17, 5. Cuja glória ele aniquilou para vir a este mundo. Filipenses 2, 6 a 8. Agora ele foi exaltado soberanamente. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Como se expressou como foi grande essa exaltação. E como se expressou essa exaltação? Jesus se assentou à destra de Deus. Marcos 16, 19. Atos capítulo 2, 33. 1 Pedro 3, 22. 1 Romanos 8, 34. Mateus 22, 43 a 45. Colossenses 3, 1. Hebreus 1, 3. Hebreus 8, 1 e Hebreus 10, 12.
e Hebreus 12, 2. É muito texto, né? É uma bênção. Ele disse: venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Deus lhe deu o poder e o domínio sobre todo o principado, poder e potestade e domínio. Ele está sobre todos. Efésios 1, 21. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Efésios 1, 22. Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 10. O mesmo nome, Jesus, que ele recebeu quando nasceu como homem, Mateus 1, 21, Lucas 1, 31. Foi agora elevado para ser sobre todo nome. Deus ligou o nome de Jesus e o poder de toda a obra redentora na cruz. Agora a salvação é oferecida a todos que invocam esse nome. Atos capítulo 4, versículo 12. E Lucas capítulo 24, versículo 47. E Romanos capítulo 10, versículo 13. Jesus subiu e levou cativo o cativeiro. Aquele cativeiro que nos prendia, Jesus levou. Salmo 68, 12. Efésios capítulo 4, versículo 8. Aqui se fala dos crentes, desde Abel até o tempo de Cristo, os quais morreram na fé, sem ainda terem recebido a promessa. Hebreus 11, 13. Eles haviam crido em Deus, através do sacrifício do pecado, embora os tais sacrifícios não tivessem Embora os tais sacrifícios não tirassem o pecado, mas apontavam para aquele que iria tirar verdadeiramente o pecado de toda a humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 13 e Hebreus 10, 4. Deus, contudo, na sua paciência, os aceitou por conta da remissão de Cristo. Na consumação dos tempos, haveria de fazer. Hebreus 9, 15, Romanos 3, 25 e 26. Por isso, até que esta remissão fosse consumada, todos eles estavam como cativos, presos por Satanás na parte do Hades, como o seio de Abraão. Então havia essa crença, né, que muitos estavam presos no Hades. Mas quando Jesus consumou a salvação na cruz, ele resgatou toda a dívida, inclusive a do tempo do Velho Testamento. Assim, aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. E colocou os crentes do Velho Testamento em pé de igualdade com o Novo Testamento. Agora ele os levou para o paraíso dos céus, também chamado terceiro céus, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 3. Quando Jesus foi elevado, foi constituído cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 a 23. A igreja é a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Assim Jesus do céu cuida da sua igreja, ele lhe dá os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Ele dá dons aos homens. Efésios 4, 8. Isso é também os ministérios. Efésios 4, 11 a 13. Pelos quais ele dirige e edifica a sua igreja. Então, Jesus comanda dos céus os destinos de sua igreja, pelos quais ele dirige e edifica a sua igreja. Ele também confirma a palavra que os servos falaram em seu nome. Marcos 16, 20, Atos 14, 1 a 3. Ou seja, ele lá dos céus, ele confirma o que são ditos pelos seus servos com sinais e prodígios. Subindo aos céus, Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Subindo aos céus, Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Atos 2, 32 a 33. De acordo com a promessa que ele dera, ele, após a sua crucificação, mandou o Espírito Santo sobre os discípulos e todos foram cheios do Espírito. João capítulo 7, versículo 38 e 39. João 16, 6, Lucas 12, 49 a 50. Derramou, então, o seu poder sobre os discípulos, que nos séculos buscavam o batismo. Aliás, que nos cenáculos, corrigindo. O seu poder sobre os discípulos, que nos cenáculos buscavam o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Mas a palavra de Deus assegura que esta bênção é para todos os crentes
em nosso Senhor Jesus Cristo, Atos capítulo 2, versículo 39. Sua ascensão aos céus foi confirmada. A promessa foi dada. Atos 1:11 mostra que Jesus subiu. E do mesmo jeito que ele subiu, ele descerá. Jesus voltará de maneira que subiu. Da mesma forma que o viste subir, ele voltará. Essa é uma promessa. Acreditamos que Jesus subiu, então acreditamos também que ele vai descer. E da mesma forma que ele subiu até naquela nuvem, e a nuvem o encobriu, ele voltará até as nuvens e recolherá o seu povo para os céus. Eita, glória de Deus! Deus é maravilhoso. Essa apostila é uma bênção.